Eu vou começar esse vídeo aqui dizendo uma informação que talvez você já tenha compreendido com outras palavras, por outras vias, mas eu acho que é importante clarear mais, aprofundar mais. A sua liberdade para prosperar é uma capacidade herdada ou conquistada. Veja, eu sempre gosto de lembrar a ideia de que nós somos frutos do nosso meio. Nós somos influenciados e nós influenciamos a todo instante. Mas quando nós éramos crianças ou adolescentes, nós éramos muito mais suscetíveis às influências do que nós somos hoje. Foram elas que moldaram o nosso caráter, certo? E o ponto é que ninguém escolhe onde nasce. Ninguém escolhe que educação que recebe, que escola que vai estudar, que bairro que vai morar e nem as amizades que vai ter para chegar na vida adulta. Todos esses fatores são cruciais para o desenvolvimento da sua personalidade e estavam além do seu controle. Todos esses elementos criaram a forma que você fala, a forma como você se veste, moldaram os seus interesses, o trabalho que você escolheu e muito do que você pensa sobre você mesmo. Agora eu quero fazer um exercício junto contigo aqui. Pensa na pessoa com mais prosperidade financeira que você já conheceu até hoje. Quem é essa pessoa que vem na sua cabeça? Quanta autoconfiança tem essa pessoa? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Como é que ela pensa sobre o dinheiro? Quanto medo ela tem de arriscar, de investir, de movimentar grandes quantias? Quais são as prioridades que essa pessoa tem quando se fala de dinheiro? Quanto que ela investe em si mesma? Por que você acredita que essa pessoa, que você vê como alguém próspero, é desse jeito? Todos nós somos frutos do meio. A gente aprende com as pessoas ou com os recursos que nos foram transmitidos pelas pessoas. E esses recursos não são apenas materiais, mas são principalmente os intelectuais, as ideias, a sabedoria do próprio lar da nossa casa, os exemplos que a gente teve. Como é que o seu pai e a sua mãe lidavam com o dinheiro? Quanta prosperidade eles foram capazes de acumular? O que era importante para eles? Onde o dinheiro fluía? Isso tudo são informações que são transmitidas por gerações e muitas vezes são padrões que vão sendo repetidos e repetidos. E por isso eu vou repetir aqui também. A sua liberdade para prosperar é uma capacidade herdada ou conquistada. Se você não nasceu num lugar onde lhe foram passados esses conhecimentos valiosos sobre posicionamento, sobre autoconfiança, sobre risco, sobre geração de valor, sobre o papel do dinheiro na vida humana, sobre generosidade, sobre gratidão, sobre honra e honestidade também, e principalmente sobre o seu valor como indivíduo, se você não recebeu esse conhecimento de berço, com a sua família, com o colégio, com seus vínculos sociais, então você está no grupo dos não herdeiros, assim como eu também. No grupo das pessoas que não herdou esses códigos que mudam a nossa autoimagem, mudam a nossa forma de nos ver e, consequentemente, a nossa forma de lidar com o dinheiro e de construir prosperidade. E eu chamo isso de código porque, de fato, são informações codificadas. São ideias que estão sendo transmitidas desde sempre ao longo da história da humanidade. Mas algumas pessoas entendem, outras não. Algumas conseguem passar, outras não. Algumas pessoas conseguem absorver e viram chaves dentro da cabeça, mudam a sua forma de pensar, de agir, de construir, e outras não. Eu comecei a mudar a minha visão sobre dinheiro, sobre contribuição, sobre serviço, sobre valor, sobre prosperidade só com 28 anos de idade. E de lá para cá eu pude realizar muitos sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Mas mais do que viajar ao mundo, trabalhar com o que eu amo e construir liberdade, eu pude também construir alguma coisa que nutre a minha alma e que me permite nutrir a de outras pessoas também. Já se passaram 8 anos dessa mudança de paradigma na minha vida. E, novamente, se você não foi herdeiro dessas informações, desse conhecimento, fica tranquilo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu também não fui exposto a nada disso antes dos 28 anos. Se você cresceu no Brasil, lembra que a gente está num país que é fruto de um processo colonizatório e mais de 80% da população não recebeu qualquer tipo de informação sobre geração de valor, sobre gestão de recursos e não recebeu nada disso, esse tipo de educação, de conhecimento através da família ou das estruturas sociais. Então, se você não nasceu herdeiro de conhecimentos que libertam, saiba que você tem a oportunidade de conquistar isso. E isso muda absolutamente tudo. Isso muda a forma como você olha para si mesmo, isso muda a forma como você olha para o dinheiro, muda o que é prioritário para você, muda a forma como você entende o que é valor, como é que você gera valor, muda a forma como você se dedica, se coloca a serviço e desenvolve, através desse próprio serviço, desenvolve autoconfiança e começa a te dar mais capacidade de traduzir quem você é e o seu próprio valor, a sua própria identidade em tudo que você faz. E não importa que profissão que você possui, não importa se você empreende, se você é freelancer, se você tem um emprego fixo, nada disso faz a menor diferença. Aprender sobre a engenharia da prosperidade e a reconhecer a sua própria beleza, a sua própria potência individual, perder o medo de arriscar, aprofundar a visão de que ser humano é estar a serviço,
muda absolutamente tudo na sua forma de se relacionar com o mundo material. E os frutos dessa mudança surgem de formas muito rápidas e inesperadas que faz qualquer ceticismo ou sentimento de separação com a vida se desintegrar. Faz isso virar poeira. Isso não é apenas um conhecimento teórico, você sente isso na pele, no peito, no coração. Quando você estiver de verdade em contato com a sua própria essência, com a sua genialidade e não tiver medo de transbordar isso nas suas fontes de renda que você possui, que você deseja construir, você vê como é que isso te atravessa. Ao longo da história da humanidade, eu acredito que o conhecimento sobre riqueza e prosperidade sempre foi preservado a algumas poucas pessoas em detrimento de outras pessoas. E no nosso desenvolvimento como civilização, como humanidade, muita gente perdeu para que outras pudessem ganhar. Os seus antepassados e os meus viveram vidas muito duras para que outras pessoas pudessem prosperar e então criar um ambiente necessário, um ambiente próspero, para mudar o condicionamento familiar e cultural que possibilitasse o empoderamento apenas ali do seu próprio círculo e dos seus próprios interesses, que era preservar então a riqueza dentro da própria família. Mas, gente, hoje a gente vive na era da informação. A gente vive num momento de horizontalidade de acesso, das ferramentas e tecnologias exponenciais que têm alavancado a vida financeira de gente de todas as idades, do dia para a noite, sejam as mídias sociais ou até o acesso a inúmeras plataformas e ferramentas que seguem sendo inventadas semana a semana na internet, que podem possibilitar o empreendedorismo. E isso só vai crescer mais rápido ainda com o avanço da inteligência artificial agora. A gente está vivendo um momento de ouro. Nunca existiu uma época tão próspera na história da humanidade. Nunca houve tanto acesso aos conhecimentos e aos recursos que permitem cada indivíduo criar a sua liberdade. São muitos caminhos mesmo, e eu falo sobre isso desde a época que eu saí para viajar o mundo e criei várias formas de me bancar, me capitalizei, investi em meus próprios negócios, criei meus projetos. Já tem mais de 7 anos que eu falo sobre isso aqui nesse canal, sobre as inúmeras possibilidades de transição de carreira, de geração de valor, de receber, de começar a reconhecer, na verdade, quem que é o seu próprio valor e como utilizar disso para você criar uma vida nova. Mas tem um porém nisso tudo aí, que é, nesse universo de muitas possibilidades, o desafio acaba se tornando outro. O desafio se torna saber o que te move, o que te toca, o que te inspira, porque quando você tem acesso a esse conhecimento de dentro, é que surge um motor de transformação, que é a vontade. A vontade é um impulsionador, é a motivação necessária para você conseguir se aprofundar, se desenvolver, se destacar e reconstruir uma vida nova, uma vida que seja mais próspera, uma vida que permita você realizar os seus sonhos e os sonhos daquele que você ama, que permita você quebrar ciclos de falência geracionais, de escassez que existem dentro da sua família. Nos últimos 2 anos, vou falar por mim aqui, nos últimos 2 anos eu faturei mais de 3 milhões de reais com os meus projetos. E essas são quantias que ninguém na minha família sequer chegou perto de ter passado pela conta bancária. Eu venho de uma família gigante, tá? A minha mãe teve 8 irmãos, o meu pai tem mais 2. Talvez nem somando os patrimônios da família chegue a algum montante desse valor. E eu só fui capaz de construir tudo isso devido a muito trabalho interno, galera. Muita quebra de paradigma, muita mudança de hábito, muitas mudanças de prioridades, mudança na forma como eu invisto meu dinheiro, investir sem medo, investir em mim mesmo, trabalhar o quanto for preciso para construir aquilo que eu acredito. E isso então me dá liberdade para prosperar e desenvolver a minha família e contribuir com a sociedade. Já foram muitas lágrimas e suor ao longo desses anos e eu gosto de dizer que se você se permite um mergulho sincero mesmo no caminho de autoconhecimento, você vai chorar todas as lágrimas que os seus antepassados não puderam chorar, porque eles estavam lutando para sobreviver, e então te permitir estar aqui agora. Se você hoje tem o privilégio de viver numa era de informação horizontalizada, de questionar suas atitudes, de mudar os seus padrões, você tem a oportunidade, o privilégio de construir uma vida dos seus sonhos mesmo. Um filme que você é o diretor, o roteirista e o ator principal dessa vida. E isso tudo acontece como consequência de se libertar de quem não se é, e então de realmente saber quem se é e de assumir as responsabilidades que isso exige. E isso dá muito medo mesmo. Só que a cada transpasse desse medo te é revelado o quanto você ainda consegue crescer. Crescer é prosperar. Não é possível enriquecer materialmente sem que a sua mente ou seu espírito cresçam para comportar a responsabilidade que isso traz. O medo de arriscar está diretamente ligado ao medo de enriquecer. Mas, como eu disse, sempre que o medo é superado, há um crescimento. E isso naturalmente te traz a capacidade de suportar cargas, ideias e contribuições ainda maiores na vida. Prosperar acaba se tornando uma consequência disso.
Essa clareza sobre quem se é, sobre o que te move por dentro, sobre o que transborda dentro de você e como você é capaz de despejar isso tudo naquilo que você faz, aprender a gerar um valor único no seu emprego, no seu empreendimento, é um conhecimento que exponencializa a sua vida financeira e que faz com que você então consiga adicionar valor de forma singular em tudo. E aí, prosperar financeiramente acaba se tornando um belo resultado desse processo. Essas viradas de chave sobre o meu valor, sobre as minhas atitudes escassas e preguiçosas também, sem propósito, foram processos de cura, de transformação de uma mente que era amassada pelos condicionamentos. E a sensação é de estar se desamassando mesmo, sabe? Desamassando um carro, sabe? Um veículo, como se fosse um lanterneiro com aquele martelinho batendo por dentro, assim, de dentro para fora, colocando tudo de volta, tudo no seu design original, embelezando, reorganizando, deixando então o veículo, a mente, o corpo, apto para ser conduzido novamente. É transformador se abrir para isso, ganhar mais consciência sobre si e então se colocar a serviço de corpo e alma. E é incrível ver o fruto de tudo isso acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês aqui também, por exemplo, no Réveillon do ano passado, eu estava conduzindo o Retiro Sankalpa sobre intencionalidade. E no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, tudo que a gente fez, eu e o grupo todo, a gente fez meditação, a gente fez prática de yoga e a gente plantou árvore. Plantar árvore costuma ser uma prática comum dentro da visão de Karma Yoga, que é o yoga das ações, utilizando dos nossos atos, do nosso corpo, da nossa ação, para então aprofundar a nossa relação com o divino. Naquele dia ali, naquele retiro, eu queria que todos ali presentes iniciassem o ano fazendo literalmente um plantio e que cada gota de suor que caísse ali na terra fosse com uma intencionalidade, com um pensamento na mente, que então escorre do corpo e é depositado na terra. E eu posso dizer que tudo que eu literalmente plantei ali naquele Réveillon, eu pude colher esse ano. Dentre projetos novos, amizades novas, viagens, formações e muito crescimento pessoal. Então, vou te falar aqui mais ou menos o que eu entendo que pode ter sido 2023 para você. Se eu tiver certo, você deixa um like aqui embaixo e comenta, foi assim mesmo. Comenta assim, hashtag foi assim mesmo, beleza? 2022 foi um ano muito turbulento para todo mundo. Foi final de pandemia, haviam muitas mudanças acontecendo no campo coletivo e na vida individual também. Rotina de trabalho se reinventando, relações ganhando novas dinâmicas, ciclos se encerrando. Provavelmente 2022 foi assim para você também. Já 2023 foi um ano de experimentos, de se arriscar em relações novas, criar amizades novas, projetos novos, de se permitir se abrir para novas possibilidades, enquanto que ia meio que fazendo uma esgrima ali com tudo que você já tinha acontecendo antes. Ou seja, foi um ano de muita experimentação, mas com um grau de cautela ali, sem se jogar, sem abandonar a segurança do que você tinha antes. E eu imagino que isso tenha te servido para ampliar horizontes, para ganhar um pouco mais de clareza sobre os seus contornos, né? Sobre o que você gosta, o que faz sentido, o que não faz, e aprender a dizer uns bons nãos aí que provavelmente se mostraram muito importantes na sua vida para você conseguir estabelecer limite. Faz sentido? Foi assim mesmo? Se foi, comenta aqui embaixo. Pois bem, eu não sou nenhum vidente não, eu não sou médium, mas como eu disse, eu vou vendo alguns padrões acontecendo meio que em massa. Muitas pessoas passando por situações similares que, de alguma forma, me apontam um fio que está costurando as narrativas da nossa vida, da minha e da sua também. E diante disso também, o que eu sinto é que 2024 é um ano de riqueza material. Todo esse esforço que foi dedicado em 2023 para se entender, para se experimentar, para ousar, para criar uma nova personalidade, agora vai ser lapidado e colocado a serviço ao mesmo tempo. Vai ser um grande momento de permitir esse novo ser, então, que foi forjado em 2023, ser visto, poder brilhar e então receber os louros por isso. E para começar o ano de 2024 com toda essa potência, eu vou conduzir nos dias 13 e 14 de janeiro o workshop chamado Os Códigos da Prosperidade, onde eu quero te guiar através de exercícios que vão expandir a sua visão e te dar um mapa de entendimento sobre riqueza, sobre geração de valor, sobre servitude à vida, sobre se colocar a serviço e dessa forma então ser capaz de construir prosperidade financeira. Se você quer transformar o seu ano de 2024 em uma verdadeira alavanca para o seu potencial e para a construção da sua vida financeira, venha participar do workshop Os Códigos da Prosperidade. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui no YouTube. E aproveita que a gente está no primeiro lote do evento, eu estou liberando ele agora e estou te dando de bônus também 2 materiais extras que vão contribuir com esse processo de aprendizado, de preparação até a data do evento lá em janeiro, que é o meu workshop gravado, o Mapa das Sincronicidades, que vai te ensinar
tudo que você precisa saber sobre um processo consciente de construção da sua vida, de construção da sua atenção e de como você pode manifestar mais elementos na sua vida, e também o Breathwork para a abertura da intuição, que é uma aula prática que eu criei, projetada para então te colocar em contato com essa voz aí que nos orienta de dentro para fora. Vai ser um prazer te guiar pelos conhecimentos e práticas que vão te levar para um novo nível de consciência, para um novo nível de ação e para um novo nível de contribuição com a vida e de construção de riqueza material. Clica aqui embaixo, faz sua inscrição e eu te vejo lá nos dias 13 e 14 de janeiro. Eu espero que esse vídeo aqui também tenha lhe servido para abrir um pouco mais o campo, a discussão sobre esse assunto e também despertar o seu interesse para aprofundar o tema, se investigar e mudar a sua mentalidade sobre dinheiro, riqueza e prosperidade para iniciar o ano que vem, beleza? Te vejo nos próximos vídeos e também lá no workshop. Um grande abraço e até lá!